Olá pessoal do nono ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 24, sob o título Nacionalismos na África e na Ásia, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 164. Vamos nessa então? Então pessoal, nacionalismo nada mais é do que a luta pela independência dos países africanos e asiáticos. Esses países que foram vítimas da colonização e da exploração europeia já no século XIX. Por volta de 1830, 1840 e 1850, os países europeus imprimiram um processo de exploração nas regiões africanas e asiáticas, e eu explico por que isso se deu. Nesse período da metade do século XIX, a Europa vivenciava a segunda revolução industrial, e os países europeus que estavam alavancando suas indústrias precisavam basicamente de duas coisas: matéria-prima para utilizar em suas fábricas e mercado consumidor para consumir os seus produtos industrializados. E onde eles foram buscar as matérias-primas e o mercado consumidor? Nos territórios africano e asiático. É o que a história chama de corrida imperialista ou neocolonialismo. Corrida imperialista porque foi uma disputa entre os países europeus por áreas de exploração na Ásia e na África. Ou neocolonialismo porque é um novo colonialismo, é um novo processo de exploração que estava acontecendo nos territórios africanos e asiáticos. Só que após a Segunda Guerra Mundial, já na metade do século XX, após 1945, com os países europeus que se envolveram diretamente nesse conflito estarem parcialmente devastados, os países africanos e asiáticos iniciaram um processo de ruptura, de independência. É o que a história chama de nacionalismos, a ideia de criar uma nação, de se libertar do domínio europeu, se libertar da exploração europeia. Então, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, começa um processo de lutas de independência em territórios africanos e asiáticos. E aqui eu gostaria de citar alguns. Eu gostaria de começar no território asiático. O maior exemplo, o exemplo emblemático é o da Índia. A luta de independência e o nacionalismo indiano teve início já em 1919, no fim da Primeira Guerra Mundial, com Mahatma Gandhi. Gandhi, que era advogado e líder religioso, aproveitou o poder de influência sobre a população indiana e em 1919 começou um movimento para libertar a Índia do domínio inglês. A Índia era colônia inglesa, foi explorada por muito tempo pela Inglaterra, era chamada inclusive de joia da coroa britânica, de tanto que a Inglaterra explorou do continente indiano. Então em 1919, Mahatma Gandhi liderou o movimento de independência da Índia. O que foi interessante desse movimento? Era um movimento pacífico. Gandhi pregava a desobediência civil. O povo indiano comprou a ideia e como era pautada essa desobediência civil? Não pagamento de impostos à Inglaterra e boicotar os produtos ingleses, evitar comprar produtos ingleses. A ideia era dar prejuízos à Inglaterra até ela abandonar a região da Índia. Era a indiferença. Esse movimento pacifista foi interessante porque geralmente as lutas de independência, as rupturas, elas são feitas com guerras, lutas, batalhas, mortes, derramamento de sangue, e o Gandhi era um pacifista. Ele pregava justamente o contrário. Ele dizia inclusive a famosa frase: não há caminho para a paz. A paz é o caminho. Então ele começou esse movimento, a sociedade indiana comprou a ideia do Gandhi, começaram a boicotar os produtos ingleses, começaram a não pagar impostos à Inglaterra e aos poucos a Inglaterra foi abandonando a Índia. Em 1947, os ingleses deixam definitivamente e a Índia proclama sua independência. O lado ruim disso é que após a independência da Índia em 47, um ano depois Gandhi foi assassinado e a Índia se dividiu em 3 nações: Índia, Paquistão e Bangladesh, sendo que até hoje, desde 48, Índia e Paquistão são inimigos. Eram o mesmo povo, o mesmo país, mas desde a separação, ambos hoje disputam uma região de fronteira, a região da Caxemira. Então Gandhi, que pregou tanto o processo de luta pacífica, foi assassinado após a independência e a Índia terminou se dividindo em 3 países. Gostaria também de citar os processos nacionalistas na África. E na África eu gostaria de citar o Congo, que teve uma luta árdua de independência para se libertar da Bélgica. O Congo foram anos de batalhas e milhares de mortos lutando pela causa do seu país, pela independência. Finalmente, em 1960, houve a independência do Congo, liderada pelo Movimento Nacional Congolês, com um grande nome que liderou o movimento de ruptura, o nome de Patrice Lumumba.
Patrick Lumumba, que conseguiu a independência do Congo em relação à Bélgica em 1960, depois de anos sangrentos de luta, terminou sendo eleito o primeiro presidente do Congo após a independência em relação aos belgas. Gostaria também de citar aqui os processos de independência de Angola e Moçambique, que foram colônias portuguesas e conseguiram sua liberdade em 1975 a partir da Revolução dos Cravos. Lá em Angola havia o MPLA, o Movimento pela Libertação de Angola, e em Moçambique o FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique. Esses dois movimentos iniciaram as lutas pela independência e o ditador de Portugal não queria permitir a independência. Na época, Marcelo Caetano, o ditador, ordenou que o exército português fosse até Angola e Moçambique, na África, massacrar a população do país por não permitir a independência. O exército foi a Angola e Moçambique e viu a situação de penúria do povo dos dois países. Revoltado, o exército voltou para Portugal e derrubou foi seu próprio ditador. Marcelo Caetano foi derrubado dia 25 de abril de 74 na Revolução dos Cravos. O exército derrubou o ditador de Portugal, assumiu o comando do país e no ano seguinte, em 75, o exército português que estava à frente do poder do país concedeu a independência das duas colônias portuguesas na África. Angola e Moçambique finalmente conseguiram se libertar a partir de um ato heróico do exército português, que derrubou seu ditador e concedeu a liberdade daquele povo sofrido. E gostaria também, para a gente fechar nossa aula, de citar o exemplo da África do Sul. Infelizmente, durante as lutas de independência da África do Sul em relação à Inglaterra, uma minoria branca da elite no país tomou o poder durante essas lutas e implantou um regime vergonhoso de segregação racial, o Apartheid. A África do Sul foi dividida entre brancos e negros. Hospitais para atender brancos, hospitais para negros, escolas para brancos, escolas para negros, universidades para brancos, universidades para negros, transportes coletivos para brancos e negros, ou seja, era um regime vexatório, criado em 1948, uma vergonha. Por conta disso, a África do Sul sofreu várias sanções. O mundo todo começou a afastar a África do Sul dos movimentos, inclusive dos Jogos Olímpicos. A África do Sul ficou sem poder participar dos Jogos Olímpicos de 60 até 92. 32 anos o Comitê Olímpico Internacional proibiu o país de participar dos Jogos porque o país só queria permitir que os brancos do país fossem representá-los como atletas e impediam os negros. Então o Comitê Olímpico não aceitou a participação da África do Sul durante 32 anos dos Jogos. Foram 8 Jogos Olímpicos sem participar por causa do Apartheid. Mas graças a Deus surgiu um grande líder negro que vai lutar pelo fim do Apartheid, Nelson Mandela. Terminou ficando preso, anos na prisão. Por causa da pressão internacional sobre a África do Sul, terminou sendo solto e conseguiu finalmente, no início dos anos 90, que o governo da África do Sul abolisse o Apartheid, esse regime que segregava o país, que impedia os negros de representarem a África do Sul, que impedia os negros do direito do voto, de se candidatar a cargos públicos. E finalmente, em 1994, a África do Sul realizou sua primeira eleição com a participação geral de brancos e negros. E Nelson Mandela, o grande líder negro, terminou se candidatando à presidência e foi eleito o primeiro presidente negro da história da África do Sul. Então a África do Sul vivenciou por décadas o regime do Apartheid, que era uma vergonha, mas graças à luta negra representada na figura do líder Nelson Mandela, terminaram vencendo esse regime e hoje é um país que tem uma certa democracia racial. Próxima aula a gente continua, um forte abraço e até lá.